Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E para você que está acompanhando os meus vídeos, nós vamos ter o seguinte tema hoje. Se você age assim, olha o que acontece, parte 3. Bom, tenho aqui algumas perguntinhas, na verdade são 8 perguntas que vão te ajudar a não agir assim. Vamos lá para a primeira pergunta. Qual atitude fez diferença no seu crescimento? No caso, no meu crescimento, né? Mas você também pode responder essa pergunta. Eu responderia que o que fez diferença no meu crescimento profissional e automaticamente da empresa é saber os erros cometidos, admitir que foram erros e através deles não ficar só triste ou chateado, e sim, através desses erros, não fazer mais e progredir. Acredito que seja normal ter medo, né, de algumas situações, a gente fica às vezes chateado, triste, querendo desistir, mas se a gente só errar e ficar por isso, realmente as coisas não vão mudar, não vão acontecer e não vai haver crescimento. Então, se você age assim, a sua empresa ela sempre vai manter aquele erro e a tendência, infelizmente, é decair cada vez mais, porque você não fez nada em relação àquele erro. Então, se a gente usa o erro como forma de crescimento, como uma escada que cada vez mais eu vou me aperfeiçoar para que aquele erro seja passado, com certeza é uma ótima dica para você não agir mais assim e nem saber o que vai acontecer. Segunda pergunta: que tipo de atitude eu não devo ter desde o início? Também é uma pergunta que você pode se fazer. Talvez pela falta de experiência, justamente você que está começando, que ainda está no sonho, planejando a sua empresa, ou você que já está na área, você já tem capacidade de se perguntar. Mesmo quem está engatinhando, você já pode pelo menos imaginar. Bom, lembrem da dica que eu já dei. Imaginar situações é muito importante. É um exercício que a gente faz para quando justamente situações acontecerem, você já está um pouquinho preparado para lidar com soluções. Então vamos lá. Que tipo de atitude eu não devo ter desde o início? Saber que eu sou soberana, que eu sei tudo, que ninguém vai entender o que eu entendo. Ou seja, para a linguagem popular, o famoso nariz empinado. Então, na verdade, a gente nunca sabe de tudo. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna aluna para tudo que eu faço, certo? Porque se a gente se colocar sempre no pedestal, nunca ninguém vai conseguir contribuir com o nosso crescimento. E eu te garanto uma coisa, muitas ideias, boas ideias, já vieram dos meus funcionários, coisas que eu não imaginava, coisas que eu ficava ali pensando, meu Deus, como eu vou fazer, o que eu faço agora? E aí eu preciso de uma solução. E aí quando eu levei para os funcionários, eles vieram com boas ideias do qual eu nunca imaginei. Então, sempre se coloque na posição, sim, logicamente, de coordenador, de responsável técnico, de direção da sua empresa, mas nunca deixe de ouvir, nunca deixe de ter contato com o próximo, né? São seus funcionários, mas também são seres humanos que têm capacidade de pensar, que apresentam as mesmas necessidades que você, erros e acertos, e a gente tendo uma boa convivência, com certeza você vai conseguir adquirir boas ideias de pessoas que você jamais imaginava. Muitas das vezes são pessoas que você não imagina que vêm dali. Mas olha só, estudo não é o mais importante. Aliás, ele é importante, não me entenda mal. Porém, a experiência de vida, nossa, ela conta muito. Porque, gente, o que adianta às vezes a gente ter um monte de conhecimento se a gente nunca colocou em prática? E a prática é uma vivência, é uma experiência para o resto da tua vida. Muito legal. Então, assim, o que eu tenho a te propor? Sempre tenha uma boa convivência com as pessoas que você trabalha e sempre procure opiniões. Você pode, inclusive, pegando a opinião de um, de outro e misturando e vendo o que vai dar. Mas nunca se coloque como ser superior. Uma frase que eu ouvi de alguém semana, eu acho que retrasada. Ela me falou assim: quando eu pedi demissão de uma empresa, eu fui lá e falei assim, poxa, vocês querem resolver problemas tirando os colaboradores,
nós que estamos aqui para contribuir. Será que vocês não percebem que o erro não é nosso, que o erro é do superior? São pessoas que estão, 2 pessoas, ele falou para mim, 2 pessoas que estão lá na gerência? Complicado isso, né? Ou seja, eles não participavam de opiniões e do crescimento da empresa. E eles estavam dispostos a crescer, mas eles não estavam sendo recebidos para crescer junto com a empresa. Ou seja, se você age assim, olha o que acontece. O que acontece? Número 1, as pessoas começam a criar uma certa, vamos dizer assim, rejeição a você. Não querem falar com você, não querem dar opinião. Muitas das vezes ficam tão chateadas que começam a não querer nem trabalhar porque não se sentem felizes naquele ambiente, pelo fato de se sentirem rejeitadas, né? Sempre faz isso, faz aquilo e não consegue colocar a dificuldade. De repente ela quer te dizer, olha, o ambiente aqui tá muito quente, eu tô passando mal, tem como fazer uma refrigeração, que na verdade a legislação pede isso, né? Tem que ter um fluxo ordenado ali da circulação de ar, né? De repente ela quer te falar uma oportunidade e você não consegue dar essa liberdade, né? Então ela começa a te rejeitar e você começa a rejeitar ela. Cria-se uma situação de antipatia naquele ambiente, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas começam a se afastar porque você nunca quer ajuda. Você sempre é a sua opinião soberana. Terceiro, rotatividade, começa a ter muita rotatividade na empresa. Quarto, você começa a ficar desestimulado. Por quê? Porque você não consegue observar que tem erros que você precisa tomar para o seu crescimento. Então, uma pergunta até está ligada à outra, se vocês perceberem. Terceira perguntinha: como identificar se aquela decisão vai impactar negativamente na empresa ou no meu profissional? Como eu vou avaliar se aquela decisão vai realmente impactar na minha vida? E aí, eu digo pra vocês, é uma pergunta difícil de responder, porém, se você parar assim um instantinho pra pensar que tipo de consequências eu posso ter mediante aquela decisão, eu vou contribuir positivamente ou negativamente na área da produção e na área da venda, e no meu estoque, e no meu açougue, e no meu cliente, que é quem me paga, né? E se for na estrutura da empresa, o que será, né? Tem assuntos mais difíceis de se tratar, por exemplo, demito ou não demito o funcionário, né? Então, como é que eu vou saber que aquilo vai impactar na empresa, na minha vida profissional? Gente, é imaginando sempre todas as consequências. Mas, Aline, tem horas que eu imagino, e quando eu faço, não é aquilo que eu pensei. Aí é que nós voltamos à primeira perguntinha. Pegue os erros e coloque como aprendizado, porque, gente, quando a gente fala de gestão, de produção de alimentos, muitas das vezes não existe certo ou errado. O que é certo para um nicho de produção de alimentos não é certo para o outro. O que é errado para um não é errado para o outro e vice-versa. Entendeu? Não existe um certo e errado. Cada empresa tem um perfil de funcionário, uma estrutura de funcionamento e assim sucessivamente, tá? Então sempre você escreva no papel os pontos que vão ser abalados com aquela sua decisão. Quais são os pontos que serão abalados? Ponto 1 da venda, ponto 2 da venda, ponto 3 da venda, ponto 1 da área de produção, ponto 2 da área de produção, entendeu? Então você precisa sempre analisar. Mas uma dica muito importante que eu dou pra vocês em relação a essa questão de funcionários, demite, não demite, sempre dê uma chance, uma oportunidade, uma conversa e documente. Documente tudo que você faz. Teve reunião, faz ata. Eu também tô aprendendo, tá, gente? Eu sou uma eterna aluna, já falei pra vocês. Não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que quando a gente é aluno, a gente tá disposto, de coração aberto, a sempre aprender, tá? E isso é bem importante. Então faça uma ata, documente aquilo que você falou. Ah, mas é uma conversa informal. A partir de agora é necessário que seja assim, tá?
coloque uma ata e aí escreva, faça o funcionário assinar. Inclusive você pode até fazer um documento muito legal. Já deixa lá o modelo, só imprime pronto, acabou, né? E aí você vai ter um controle muito legal da situação, tá? E aí nós vamos para o número 4. Quanto tempo eu preciso para crescer? Existe um tempo de crescimento? Bom, isso depende muito da área de produção, de cada nicho, né? Porque assim, o tempo de crescimento, ele depende também no início da nossa dedicação, tá? Eu até falei nos outros vídeos que às vezes as pessoas querem rapidamente só abrir a empresa e ir embora. Eu acredito que não seja assim. No início, você tem sim que ter uma dedicação, tem que conhecer todas as áreas, até porque o conhecimento da sua empresa na verdade, que te leva a ter um bom treinamento aquelas pessoas que estão começando. Porque sempre você vai ser o responsável por avaliar a situação. E se você não conhece a sua empresa, não conhece o funcionamento dela, você nem tem por onde avaliar. Não existe avaliação sem conhecimento daquilo que está precisando da minha ajuda ou da minha avaliação ou simplesmente da minha opinião. Como é que eu vou avaliar uma coisa que eu não conheço, né? Então eu preciso conhecer muito bem todas as áreas. Não é que eu vá ficar ali 100%, né? Mas eu preciso ter uma ideia de cada coisa. E quando eu conheço cada coisa, eu sei o potencial de crescimento de cada área, de cada funcionário, de cada produção. E isso é bem importante. Nessa perguntinha aqui, eu tenho um exemplo para dar para vocês que eu falei no último vídeo. Se você age assim, parte 2, eu falei até em relação a produtos que foram crescendo. Por exemplo, né? Falei das épocas festivas. Eu tava lembrando, né, depois que eu fiz esse vídeo, que eu poderia dar mais exemplos para vocês. E uma coisa que houve crescimento, né, e que existiu esse crescimento, que é o que nós estamos falando, por exemplo, de um cliente que na época de Natal ele começou a vender um chocotone, né? E nesse chocotone ele colocou ali uma cobertura, um recheio de morango com chocolate. E aí, depois que passou a época de Natal, como vendeu muito, eu sentei com ele, isso já faz muito tempo, mas eu sentei com ele e falei assim: ó, fulano, o que você acha de fazer uma produção de chocolate com morango, já que todo mundo gostou, né? Porque ele tava precisando de uma invenção nova, tava achando que ele tava muito parado ali. E aí ele concordou comigo, a gente fez assim, entrou em contato com alguns clientes que receberam esse novo produto. E aí eles deram um retorno pra gente, que eles gostaram muito. E falaram também das possíveis... o que poderia mudar naquele produto e tal. Aí teve uns dois, dentre muitos, que falaram assim, que se fosse uma porção menor, seria muito legal pra levar na bolsa, pra trabalhar. Eu disse, nossa, olha que ideia legal. Vamos fazer um bolinho, né, tipo cupcake menor, só que com chocolate e morango, eu acho que vai fazer sucesso. Aí ele topou a ideia. Aí ele falou assim, mas Aline, como é que eu vou mandar um negocinho desse? Eu acho que eu vou perder. Não é um negocinho desse. Bora tentar fazer assim, uma embalagem bonita, né? Aí você tem que ver o custo da embalagem e tal. Bora tentar fazer uma embalagem bonita e aí o cliente vai escolher. Se ele quer com 6, com 12, com 20, bora tentar fazer até com 30, porque pode ser até uma questão de dar de presente. E quando for dar de presente, você muda a embalagem. Já fica uma embalagem onde tem lá o cartãozinho, dei para, a possibilidade da pessoa escrever, uma fitinha. Ele topou a ideia. Disse, bora lá, né? E a gente fez. Gente, o retorno foi muito legal. Então foi uma ideia que surgiu no Natal, né? E que o produto teve um crescimento muito bom. E aí, daquela ideia, a gente já puxou outra e foi, né? Então, assim, quanto tempo eu preciso para crescer? Na verdade, não existe um tempo certo. Tudo depende do seu empenho, da sua dedicação, do seu conhecimento da sua empresa, que é muito importante. O relacionamento com os funcionários é muito importante, porque eu já falei em vários vídeos que você nunca dá conta de fazer tudo, sabe?
Agora eu estou falando para vocês que eu venho aprendendo todos os dias com a minha empresa. Documentar é muito, muito importante, tá? Buscar sempre um olhar empreendedor diretamente. Agora eu tô falando com o seu produto, com o seu alimento. O que eu posso crescer daí? Inclusive essa semana, gente, eu acho que é essa semana, eu vou fazer um experimento aqui na área de produção com os meus funcionários, pensando nesse lado de crescimento, um novo sabor. E aí eu vou passar pra vocês umas coisinhas bem legais dessa minha, vamos dizer, desse meu investimento e crescimento também. Então, assim, não tenham medo. É a outra dica que eu dou depois de todas essas. Não tenham medo. Aline, mas quando eu tenho que investir num produto, e se ele não der certo, gente, o próprio nome está dizendo, tá? É investimento, não é gasto de dinheiro. Você está investindo, não deu certo, continue investindo. Ah, mas se não deu certo é investimento? Sim, porque, meu amor, uma hora vai dar certo, não se preocupe, tá? Se você não desistir, uma hora vai dar certo, é assim mesmo, as coisas acontecem. E uma coisa bem importante aqui, repetindo a pergunta, quanto tempo eu preciso para crescer? Existe? Eu continuo dizendo, não existe. Mas uma coisa bem interessante, uma dica muito legal para você se o produto, se você já tem um produto, você investe no produto, todos esses exemplos aqui que eu já lhe dei, o produto é venda. Venda significa cliente. E aí você pode ter potenciais clientes que vão comprar aquele teu crescimento. Para o cliente, o que ele está recebendo, o cliente? O cliente está recebendo um produto que é maravilhoso, que está gostoso, que vai melhorar o ânimo dele, a vida dele, que ele vai compartilhar com a família. E você, o que está doando? Crescimento. Você investindo em produtos, ganha-se cliente. E ganhando cliente, você está ganhando crescimento para a sua empresa. É uma dica. Eu digo que não existe, tá? Não existe um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, não existe. Mas uma dica que eu te dou é essa: investe sempre no teu produto. Agora, investir em produto, muito bom, muito legal, mas sempre pegue todas as dicas, tá, meu amor? E todas as dicas que eu digo é conheça a sua empresa, conheça seus funcionários, conheça seu produto. Aí sim você vai estar no ramo correto do crescimento. Vamos à nossa quinta pergunta. Quais as vantagens de saber agarrar as oportunidades? Ou seja, se agir assim, olha o que acontece, perdeu a oportunidade, né? Então, perder a oportunidade, gente, é deixar para trás sonhos. É a minha opinião. A gente, quando deixa de crescer, assim, a gente deixa de evoluir, a gente deixa de crescer. E quando a gente deixa de crescer, gente, a gente deixa pra trás, assim, tantas coisas, sabe? Que a gente realmente poderia melhorar na área da venda, melhorar na área da produção, melhorar com os nossos funcionários. E assim, bem interessante é que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas como é que eu vou saber que realmente é uma oportunidade? É quando você entra em dúvida, será que eu faço aquilo ou não faço aquilo? E aí, se eu perder? Calma, não pense em perda, não pense em gasto de dinheiro. Pense mesmo se é um investimento que vai te fazer crescer, e o investimento que te faz crescer são oportunidades. Voltando à pergunta anterior, quanto tempo eu preciso para crescer? Então, tudo depende dessa quinta pergunta. Se eu vou agarrar as oportunidades. E aí, quando você vê um produto bom que de repente você não quer inovar porque não é a época do Natal, deixa ali, vou deixar só pro Natal, pro próximo ano eu faço de novo, perdeu a oportunidade. Aline, como é que eu faço para ter visão de oportunidade? Gente, se o produto saiu muito, todo mundo gostou, teve elogios, poucas reclamações, tá aí a oportunidade. Se um funcionário diz que está feliz, que está com você, oportunidades. Se a empresa tinha um número X de cliente e agora tem XXXX, você tem oportunidades. O que você vai fazer com ela? Aí é com você. Você conhece seu nicho, vê o que tem ali para fazer. Se é aumentar o número de mesas, se é melhorar o produto, se é ter mais funcionários, se é investir no marketing da sua empresa,
mas agarrar oportunidades é importante, é interessante e é uma forma que, se você não agir assim, olha o que acontece, oportunidades vão. Muito bem, vamos então à nossa sexta pergunta. Quando eu vou identificar que a empresa precisa crescer? Gente, eu vou assim responder por mim. No início, eu tive que realmente aprender a fazer tudo. Como eu falei pra vocês, a gente precisa conhecer a empresa, a gente precisa conhecer nosso produto. E eu precisei fazer tudo. Eu atendia cliente, eu ficava no caixa, eu aprendi a fazer sorvete. E ao mesmo tempo eu tive que fazer ficha técnica, eu tive que fazer controles de qualidade. E são muitos. Tive que fazer documentos que a Anvisa ela pede, e eu vou dizer assim pra vocês, foi muito cansativo mesmo. Então, quando o cansaço começou a me atingir e eu vi que eu não estava conseguindo dar mais atenção à empresa e ter que me dividir também com o meu lado pessoal, aí eu disse, tá na hora de parar, né? Então, pra mim, assim, foi um chega, sabe? Chega, agora chega. Eu preciso ter o tempo para minha família e eu preciso ter o tempo da minha empresa. Tem que ter equilíbrio nessas duas e eu preciso de pessoas para me substituir. E eu vou dizer para vocês, dizer assim, foi fácil? Não, porque quando a gente começa do zero e constrói tudo, a gente tem até um ciúminho, né? A gente tem um apego àquilo emocional. Nossa, quando eu saí da fábrica, na outra semana me deu uma saudade, eu não vou pra fábrica hoje, meu Deus, tem alguém lá pra me substituir? Tem. Mas depois eu vi que fez muita diferença na minha vida, porque as coisas da parte de boas práticas de fabricação, da gestão de produção, né, da parte burocrática, ela deu um crescimento muito rápido, porque eu tava ali prestando atenção, alterando, vendo as dificuldades, né? Então, assim, eu consegui controlar minhas emoções, os meus sentimentos, e foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. Hoje eu tô muito feliz. Se precisarem de mim na fábrica, que é raro, muito raro, mas eu tô lá, eu sei produzir o sorvete, né? E eu fiquei assim no início, mas hoje eu confesso pra vocês, eu tô muito feliz. E eu não deixei passar oportunidades. E eu vi que naquele momento, né, como a pergunta fala aqui, eu identifiquei que eu precisava crescer enquanto nutricionista de produção de alimentos. Eu identifiquei aquilo. E tanto é que depois eu comecei a fazer um curso atrás do outro, assim, vários cursos, à distância, cursos presenciais também. E foi importante pra mim me entender naquele momento. É a dica que eu dou pra vocês. Não tem necessidade, gente, da gente ficar enlouquecido, sabe? Porque tem empresa. Eu não concordo com isso. Eu acho que não existe mesmo essa necessidade. Você pode conciliar, sim, ter uma liberdade muito boa a partir do momento que você desapega, né? E observa que você precisa ter uma vida normal e que você precisa fazer a empresa crescer com outras pessoas, dando oportunidade para outras pessoas. Você não é o único, tá? Você não é o único que tem conhecimento, tá? Olha o narizinho empinado, tá? Então vamos descer e saber lidar com essas situações. Vamos lá então para a nossa sétima pergunta. Quais são os efeitos colaterais se você agir assim? Olha o que acontece. Quais são os efeitos... Ou seja, traduzindo, quais são os efeitos colaterais quando você age e não pega a oportunidade, age de forma errada e não agarra a oportunidade? Gente, eu acho até que eu já falei diante das outras perguntas, né? A tendência, infelizmente, é a sua empresa, ela às vezes até cair o padrão, né? Ficar sempre sendo... ela não consegue melhorar. Como eu falei nos outros vídeos, fica sempre na média e a tendência, se não mudar essa média, é cair, não evolui.
E os efeitos colaterais também é o desânimo, o cansaço. Você começa a se perguntar o que foi que aconteceu, por que que aconteceu, e não consegue enxergar o erro. E aí e na verdade, quando você não consegue enxergar o erro é porque você não está disposto a aprender, a ser um eterno aluno, não está disposto a entender, a se resolver, dizer eu errei, sabe? Disposto a ouvir críticas, dizer eu errei, eu preciso melhorar, eu preciso, e quando eu errar eu vou crescer, sabe? É se enxergar um pouquinho, sair daquele pedestal, sabe? Então, os efeitos colaterais, assim, eu digo que são muitos, mas o pior mesmo é você cada vez mais ir caindo, a ponto de você não ver mais aquela empresa como crescimento. E aí vem, como eu falei, cansaço, estresse, mas acima de tudo, eu vejo que algumas pessoas se perguntam se era aquilo mesmo que queria. E o que eu vejo muito, mas muito, um efeito colateral muito próximo, assim, de mim, da realidade. Ah, tem empresa, dá muito trabalho. Gente, se você quiser fazer tudo, realmente dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Se você não tiver vida, dá muito trabalho, tá? E tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio, efeitos colaterais virão. Muitos, tá? Nossa 8ª e última perguntinha. Existem momentos que vou ter que parar de crescer? Olha, assim, não digo parar, porque parar eu acho que é uma palavra forte, sabe? Muito, chega assim a ser muito grosseira, sabe? Mas eu acho assim que vai ter momentos que você não vai parar de crescer, é que você vai parar para pensar aonde pode crescer. Aline, eu paro para pensar onde eu vou crescer? Não, é que você para pensar o que está acontecendo. O que está acontecendo ali que tem problemas? O que está acontecendo ali também que tem outros tipos de problemas? E quando você para pensar e ver problemas podem ser oportunidades de crescimento, certo? E aí você pensa assim, eu já pensei assim, eu tô parando tudo, poxa, era para dar continuidade no meu projeto. Gente, você não tá parando. É que na verdade, aquele parar é uma pausa para os seus pensamentos se alinharem e observarem o que está acontecendo, onde você errou. Mas não é uma parada, né? Eu digo assim, é uma pausa para alinhar o que você vai fazer, para alinhar onde você tem que acertar, para entender o que está acontecendo, se foi realmente o erro do funcionário, do manipulador, do fornecedor, de uma estrutura que talvez não esteja boa, de um produto que talvez não esteja sendo vendido e que tem que tirar do cardápio, de uma necessidade de inovação. Enfim, eu não consigo assim ver como momentos que eu tenho que parar de crescer. Eu vejo como uma pausa onde você tem que ter para justamente crescer, e não é um crescimento qualquer, é um crescimento organizado, é um crescimento equilibrado, é um crescimento onde você pode crescer, onde você vai ter condições de disponibilizar aquele tempo para treinar pessoas, para crescer, um tempo para inovar aquele produto, como eu falei para vocês. Eu estou aqui ansiosíssima para entrar na minha área de produção junto com meus funcionários, ter um novo produto, né? Aline, eu tô parando de crescer porque eu tô deixando de estar no escritório, cuidando do meu controle de gestão de qualidade? Não! Eu tô dando uma pausa aqui do escritório para poder ir lá conversar com elas, ver o que elas acham, falar com o fornecedor que venha mais, um produto a mais. Enfim, é um momento de pausa, né, da minha função, mas ao mesmo tempo de crescimento para mim, de oportunidade daquele produto, né, vender bastante, né? Eu não sei quanto sucesso vai ter, mas eu tenho fé, né? É uma coisa assim que eu sempre falo para todo mundo, a gente sempre precisa pensar positivo, tá? E a gente precisa também entender momentos. Por exemplo, existem também que as pessoas me falam, mas eu tô com problema familiar, isso e aquilo, a empresa vai parar. Também não acho que vai parar quando essas coisas acontecem.
sabe? E é hora de você agarrar o crescimento da empresa. Como, Aline, se eu não tô lá, se eu tô resolvendo problemas familiares, pessoais e tal. Gente, quando você voltar do seu problema, das suas situações pessoais, olha a empresa. Ficou bem? Ficou legal? Todo mundo trabalhou junto, todo mundo trabalhou unido. As coisas andaram na área de produção, na área do estoque, tá tudo limpinho, controle de qualidade foi feito, controle de validade, controle de gestão da qualidade, tudo foi organizado. Isso é crescimento, gente. A empresa andou sem você, com os funcionários, foi você. Você treinou, você fez os controles de qualidade, você foi lá na área de produção, você testou novos produtos. Foi você. Isso aí é seu resultado. Foram as oportunidades que você agarrou e não deixou passar. Foram os momentos que você errou, admitiu que errou e teve eles como crescimento. Então, olha só, resumindo tudo, se você age assim, olha o que acontece. Se você não agir assim, olha o que acontece. Se você age assim e pega oportunidades, você cresce. E se você não age, não pega essas oportunidades e tá ali na zona de conforto, mediano para baixo. E é isso, gente. Eu fiz 8 perguntinhas, espero ter ajudado vocês, espero mesmo que vocês tenham um bom crescimento, que vocês consigam sempre se perguntar, alinhar pensamentos, colocar pra frente, não tenham medo, vão mesmo, vão com medo mesmo, mas vão, tá? E eu tô aqui para te ajudar, pequeno empreendedor, para quem tá começando, para quem tem o sonho de começar, para quem gosta de empreender, para quem gosta de trabalhar na área de alimentos, eu tô aqui para te ajudar. Curte, compartilha e muito obrigada por todo o carinho e até o próximo vídeo.